Oi, amados! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sexo oral e os tabus que giram, que circulam em torno desse assunto. Por exemplo, odor do pênis ou da vagina é algo que limita a prática do sexo oral para você? Sêmen engravida? Sêmen engorda, né? Faz mal para a saúde? Faz mal para a saúde? Posso engolir, posso não engolir? Não engulo? Como é que fica isso? Então, assim, tudo que a gente vai falar um pouquinho sobre doenças sexuais transmissíveis também, né, meninas médicas, doutoras. Fala um pouquinho, vamos começar falando sobre a prática do sexo oral com o preservativo, né, que é muito importante. É necessário usar preservativo na prática do sexo oral? Indispensável, né, considerando que que hoje, né, nós estamos diante de um novo crescimento das doenças sexualmente transmissíveis, justamente pela confiança, talvez, o excesso de confiança que os jovens estão tendo, né? Eles não estão usando a camisinha para a prática sexual. Independente se o casal vai manter práticas sexuais, do sexo anal, do sexo oral, do intercurso vaginal, né, que é a relação da penetração vaginal, todos eles necessitam do uso da camisinha indiscriminadamente, né? O preservativo é imprescindível. É seguro. E hoje nós temos tantas opções, né? Você tem o preservativo com sabor, vários sabores para todos os gostos, né? Menta, morango, sim, champanhe, champanhe, tem um que brilha no escuro, igual Star Wars. Star Wars, tem textura, superfície com textura, para estimular a vagina. Tem a textura do látex, né? Também a espessura do látex também, que é muito mais fino, que é mais confortável, que eles falam que é como se fosse contato pele mucosa, né? Então, assim, mas é importante falar do preservativo também para prevenção de doença sexualmente transmissível quando é feito sexo oral na mulher. Isso. Né? Porque a gente fala muito de vestir o preservativo no pênis quando é feito sexo oral no órgão genital masculino. Mas a gente tem que pensar que também tanto homens quanto mulheres podem levar doenças sexualmente transmissíveis para mulheres no sexo oral em mulheres através dessa prática. Então, também usar uma proteção na frente da vulva, que é o aparelho genital feminino externo, para proteção contra herpes, contra HPV, a própria candidíase, né? Eu, como ginecologista, atendo muito no consultório pacientes com queixa de candidíase, que é uma infecção por fungo recorrente. E quando a gente vai pesquisar, uma das causas pode ser a prática constante de sexo oral sem proteção, já que a cândida é um fungo que habita o trato digestório e intestinal, e a gente pode ter fungo na boca, e aí a saliva pode levar à contaminação de mulheres por esse fungo também. Sim. Então, sim, sem dúvida alguma, o preservativo deve ser usado no sexo oral, tanto em homens quanto em mulheres. Sim, imprescindível. Né? Principalmente, obviamente, nas relações eventuais ou com parceiros diferentes. Porque a gente sabe, sexóloga sabe que quando você tem um parceiro fixo, a forma de se prevenir, porque a camisinha, além de ser uma prática para que a gente evite doença sexualmente transmissível, é também para evitar gravidez, né? Quando os casais já estão há bastante tempo juntos, com uma prática sexual mais frequente, eles acabam mudando o método anticoncepcional, ou usa pílula, ou usa injetável, ou usa o DIU. Ou às vezes nem usa, ou ao contrário, às vezes os casais suspendem a camisinha. Passam a usar só a camisinha como método contraceptivo, então só vestem o preservativo na hora de ter ejaculação, na cavidade vaginal. E aí todas as preliminares são realizadas sem uso do preservativo, seja o sexo oral, seja o sexo anal, seja até a penetração vaginal, sem a proteção do preservativo. E deixa para colocar o preservativo só na hora da ejaculação como método contraceptivo. Então também tem o outro lado. Exatamente. E aí, só continuando, quando os casais adotam essa prática de retirar a camisinha, eles vão para um outro método mais seguro, pensando numa efetividade de um método que não venha engravidar. A menos que
queiram engravidar e retirem a camisinha, né? Que aí sim seria um outro objetivo da prática sexual, né? Sim, mas daí vai ter o aconselhamento médico de Isso. checar, né, pelos exames laboratoriais se ambos estão saudáveis e saudáveis. podem abrir mão Do do uso do preservativo. preservativo. Exatamente. E no caso de não usar o preservativo no sexo oral, e aí? É uma dúvida super comum que eu escuto. Faz mal engolir o sêmen? Isso, né? Se faz mal, se faz bem para a pele, né? Se tem sabores diferentes, né? A Exato. gente escuta muito isso no Sim. no consultório. Tanto Assim, ah, na prática sobre o homem como para a mulher, né? Se Isso, os exatamente. cheiros, os sabores, enfim, né? o famoso, né? Cospe e engole. Né? Pergunta também. Isso, a pergunta Sim. é comum, É recorrente. importante saber que a doença sexualmente transmissível pode passar tanto pela superfície da pele, se tem alguma lesão Contato que é direto. visível na pele, e pelo contato direto da boca, da língua com essa pele, né, da glande ou do corpo do pênis, mas também algumas outras doenças são transmitidas através da ejaculação. Né, como a gente tem as hepatites, como a gente tem HIV, então precisa ter a ejaculação para ter a transmissão. E Ou então, seja, ejacular pode transmitir sim doença sexualmente transmissível. Agora, se há um acordo entre o casal e os exames foram feitos e não há nenhuma doença, não faz mal engolir o sêmen, né? O sêmen, Exatamente. o volume é muito pequeno, na verdade, em cada ejaculado a gente vai ter aí uma média de 3 a 5 ml, o que corresponde a uma colher de chá. Então ninguém vai engasgar exatamente, né, com o Com essa volume. quantidade. O sabor, ele vai depender também da composição desse sêmen. Vai ter sêmen que vai ser um pouco mais fluido, mais líquido, vai ter sêmen que é um pouco mais viscoso, Mais né? proteico. Tem mais proteína, é mais exatamente. denso, tem cores Substâncias diferentes. anti-inflamatórias. E muda né? essa questão do Exato. sabor por conta da alimentação, Da alimentação, né? sim. Do Constituição do indivíduo. ser, isso. Dependendo daquilo que ele come, o sabor, né? Vai ser se ele é sedentário, se ele é fumante, se bebe. Se faz tempo que não pratica uma atividade sexual ou não se masturba, a quantidade, o volume vai tá em variar. abstinência alguns dias. Isso, se é abstinência sexual Então, ou o sabor masturbatória. realmente pode mudar de homem para homem, É importante né? lembrar que o sexo oral, ele é uma prática que pode ser tanto pelas preliminares para aquecer a relação e estimular mais o parceiro ou a parceira, e também pode não ser só uma preliminar e ser o sexo propriamente sem ter uma penetração vaginal ou uma penetração anal, enfim. Uma coisa interessante a gente falar também um pouquinho sobre a questão do odor característico, né? Tanto da vagina quanto do pênis. E é importantíssimo, né, que seja feita uma higiene. Que lógico, que tem um odor característico, o que não é nenhum problema, muito pelo contrário, né, cheio de feromônios, o que é extremamente atrativo. Mas que a gente precisa fazer uma higiene adequada É ao importante, local, né, que os homens né? visitem os urologistas, que as mulheres visitem suas As ginecologistas. Eu acho que é Exatamente. importante relatar que da mesma maneira que o homem produz uma secreção na ejaculação, a mulher também produz um corrimento diário de cerca de 5 a 10 ml. A questão é quando esse corrimento pode estar infectado, né, por alguma bactéria ou algum fungo que esteja causando um desconforto, e aí sim a prática do sexo oral ficaria comprometida, vamos dizer assim, né? Por isso que é da higiene das consultas. E lembrar que como o sexo oral é altamente estimulante, né, do ponto de vista excitatório, que é natural que tanto o homem tenha uma lubrificação, né, durante a prática, que ainda não é ejaculação, e que as mulheres também têm uma lubrificação e que acaba umidificando a vulva, a entrada da vagina. Eu acho que ambos precisam estar bastante à vontade com isso, com o contato com essas secreções, né? E eu vejo também no meu consultório muita preocupação das mulheres com a área genital, com a estética genital, né? Não é à toa que isso se tornou uma especialidade hoje médica. As mulheres têm procurado cada vez mais recursos, os homens também, de rejuvenescimento genital, porque tem a ver com autoimagem, com autoestima. E assim, o envelhecimento, o escurecimento dessa região, às vezes alguma retirada de pelos, alguma anomalia que tenha, como um lábio maior do que o outro. E aí entra exatamente essa questão do tabu em relação à genitália. Não só
em relação ao odor, mas ao formato, e, gente, cada uma é diferente. Exatamente. O que Pacientes é que têm um pouco mais de peso possuem a região da vulva um pouco mais gordinha. Pacientes mais de pele clara, pacientes de pele escura. A quantidade de distribuição de pelos também. Existe, obviamente, um padrão, mas existem as diferenças que são as maiores, na verdade. E tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Tá tudo bem. O legal é justamente essa diferença. Então, meninas, não precisam ter vergonha do seu cheiro, da sua vulva. Sim, desfrute. O sexo oral é gostoso, sexo oral é saudável, né? E você se protegendo é importante, assim. É bom, vai te ajudar no engajamento da prática sexual. Do seu conhecimento, né? Nós não mulheres tivemos, né? A mulher no geral é reprimida para isso, né? O órgão genital feminino, né? Tanto a vulva quanto a vagina são órgãos mais internalizados, diferente do pênis que é externo, né? Isso. E os meninos estão mais acostumados a colocar a mão, a mulher não, é diferente. E todas essas diferenças, né? Entre as sexualidades, digamos assim, acabam levando a esses mitos de diferença, inclusive de anatomia, que não, né? Acabam colocando a vulva, a vagina num mito de que não pode ser tocada, de que não pode, de que tem que ser determinado tipo de pelo, determinado tipo de cor, né? Não existe um padrão. Use e abuse aí do seu órgão genital com, obviamente, cuidado, né? Com segurança, né? Mas curta esse cheiro, esse odor, o formato, a anatomia, é prazeroso, desfrute. Conta um pouquinho pra gente do como que é pra você essa questão da prática sexual, do sexo oral. Se você tem vergonha, não tem vergonha, se a questão do odor, se a questão do uso do preservativo é um impedimento pra você. Como é que é isso? Deixa a gente saber. Beijo.